Olá, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Vamos juntos a mais um momento de leitura bíblica e de oração a esse nosso Deus, comunhão com esse nosso Deus, através da palavra dele, através do seu Filho Jesus Cristo, através das orações, das petições, das súplicas. Nós devemos fazer isso todos os dias, porque é da vontade de Deus e a maior vontade de Deus é nos abençoar em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com vocês hoje algumas palavras aqui para começar no Salmo 1. Eu quero ler o Salmo 1 inteiro para você. Ele é pequeno, ele é só 6 versículos. Depois eu quero ler para você 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 e 34. E por último, antes de nós orarmos, eu quero ler para você Malaquias, capítulo 3, versículo 16, até o último versículo aqui desse capítulo 3, versículo 16 ao 18. Aqui nós vamos ver nesse Salmo e em 1 Coríntios e Malaquias a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o ímpio, né, e entre o justo. Aqui no Salmo já começa falando: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então Deus conhece o caminho dos justos e ele conhece também o caminho dos ímpios. E você vê que ambos, né, a recompensa, tanto para o justo como para o ímpio. E olha que o apóstolo Paulo aqui, um grande homem de Deus, usado muito por Deus, nos fala aqui em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 e 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Algumas traduções mais novas falam, né? Cuidado com as más companhias, não vos enganeis, cuidado com as más companhias. Aqui fala, nessa tradução, as más conversações. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Então vamos sempre nos aproximar do que é justo, do que é direito, do que é honesto, da vontade de Deus, para que não venhamos estar pecando. Agora, a última palavra que antes nós orarmos é em Malaquias 3, do versículo 16 aqui até o versículo 18. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Aí nós estamos vendo aqui a diferença do justo e do perverso. Nós vimos no Salmo 1, Salmo inteiro, do 1 ao 6. Nós lemos aqui em 1 Coríntios 15, versículo 33 e 34, que nós estamos vendo aqui a diferença entre do justo e do perverso. Em Malaquias, capítulo 3 também, versículo 16 ao 18. Ao versículo 17. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, ao versículo 18, que versículo mais bonito aqui, o próprio Deus falando aqui, usando o profeta Malaquias. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então nós veremos a diferença, nós vemos. Isso é muito nítido. Deus nos mostra claramente entre o que serve Ele e o que não serve. Nós venhamos servir esse nosso Deus todos os dias da nossa vida. Na leitura da Bíblia, na oração, na comunhão com Ele, e nos esforçando em praticar a palavra dEle, em fazer a vontade dEle, nos esforçando na santificação. Porque sem santidade ninguém verá a Deus, e Deus quer que nós venhamos ser santos como Ele é santo. E que nós venhamos nos tornar como Cristo, no pensar, no nosso falar, nas nossas atitudes, em todo o nosso comportamento. Nós venhamos ser verdadeiramente cristãos e honrar e glorificar e exaltar esse nosso Deus. Agora vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta palavra maravilhosa e que nós venhamos ser justos diante de Deus, que nós venhamos procurar sempre o caminho certo, o caminho do bem, o caminho de Deus. E estar sempre, como falou lá no Salmo 1, estar sempre meditando na palavra de Deus, dia e noite.
né? E sempre nós daremos o fruto no tempo oportuno. E Jesus nos chamou foi para isso. Lá em João 15,16, Jesus Cristo diz: não foste vocês que escolheram a mim, eu que vos escolhi para irem e darem frutos, frutos que permanecem para a vida eterna. Então vamos dar fruto. Você tem dado fruto? É da vontade de Deus que nós venhamos dar frutos, mas para isso nós precisamos estar firmados em Jesus Cristo, porque ele mesmo diz também que sem ele nada podemos fazer, e como nós ficamos firmados na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lendo a Bíblia todos os dias, meditando nela todos os dias, se aproximando cada vez mais desse nosso Deus e praticando a fé, uma fé viva, uma fé acompanhada de obras. O apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 2, ele fala que a fé sem obras é morta. Então não adianta você ter fé, mas não ter obras. Crer que Deus existe, como o apóstolo Tiago fala, até os demônios creem. Então, a diferença não está nem em ter fé em crer, a diferença está em crer e obedecer, em praticar a palavra de Deus. Amém? Igual feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por esta pessoa que ora comigo, Pai. Abençoa ela, Pai. Fortaleça ela nos caminhos do Senhor, Pai. Ajuda ela a ser uma pessoa justa, Pai. Uma pessoa, Pai, que tem prazer em ler a Tua palavra, meditar nela, em se esforçar em praticar a Tua vontade, Pai. Né? Em praticar a fé, Pai. Nos ajude a praticar a fé, Pai. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. Que o Senhor continue nos perdoando nossos pecados, Pai. Tenha misericórdia, nossas falhas, pecados por pensamentos, palavras, atos, atitudes. E continue, Pai, colocando em nossos corações, Pai, o desejo, Pai, de ler a palavra do Senhor, de obedecer o Senhor. Ó Pai, de orarmos ao Senhor, de termos comunhão, intimidade com o Senhor, Pai. Que nós venhamos sermos avivados pelo Senhor, Pai, pelo Espírito do Senhor, cheios do Espírito do Senhor, Pai, todos os dias da nossa vida, Pai. Que isso possa fazer um avivamento em nossas vidas, Pai. Que nós venhamos ter sede do Senhor, Pai. Que nós venhamos servir o Senhor com mais intensidade, Pai, com mais amor, Pai. Em nome do Seu Filho, Pai, Jesus Cristo. Amém. E você diga amém. Que você possa ter esse desejo no seu coração fortíssimo, cada dia mais forte ainda, servir esse nosso Deus com alegria, né, com intensidade mesmo, por amor, em nome de Jesus. Então fique firme na leitura da Bíblia, fique firme na oração, na comunhão com esse nosso Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser nos permitir, em nome de Jesus Cristo.